para a gente ler junto. Você pode ler comigo? Temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. E adorei aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Amém. Adorai quem tudo fez e nos mantém com o seu poder. Louvai o grande Deus que quer reinar em teu viver. Adorai quem tudo fez e nos mantém com o seu poder. Louvai o grande Deus que quer reinar em teu viver. Em problemas e tristezas, nos ampara em suas mãos. Cada dia vou louvá-lo, pois sua graça nos dá proteção. Adorai quem tudo fez e nos mantém com o seu poder. Louvai o grande Deus que quer reinar em teu viver. Céus e terra rendem glórias ao eterno Criador. Vou seguindo pela estrada, amparado em seus braços de amor. Adorai quem tudo fez e nos mantém com o seu poder. Louvai o grande Deus que quer reinar em teu viver. Adorai quem tudo fez e nos mantém com o seu poder. Louvai o grande Deus que quer reinar em teu viver, que quer reinar em teu viver, que quer reinar em teu viver. Bom dia, feliz sábado. Ellen White diz que a oração é o abrir do coração a Deus como um amigo. E esse é um momento muito especial, que nós vamos conversar com o amigo Jesus. Eu convido você para que nesse momento nos ajoelhemos para a nossa oração. Graças a Deus, nós estamos felizes por o Senhor nos ter abrido o nosso templo. Nós queremos agradecer pelo ótimo sábado que o Senhor nos está proporcionando. Neste momento, queremos pedir pela misericórdia de Deus que venha estar com cada coração aqui, que o Senhor possa abençoar ricamente a cada pessoa que entrou nesse santo templo. Nós também queremos fazer uma oração de agradecimento pelos nossos alunos que retornaram a essa instituição, que o Senhor possa abençoá-los de uma maneira infinitamente, que eles possam se sentir como se estivessem em casa. Muito obrigado, Senhor, por nos ter dado uma ótima vinda de alunos aqui, que eles possam se sentir bem e que eles possam encontrar um achego de cada representante, cada aluno, cada professor aqui, aliás, cada
cuidador, que eles possam se sentir bem no nosso meio. Nós estamos agradecidos. Senhor Deus, continuo na sua presença, em atitude de gratidão, porque sentimos a sua mão poderosa repousando sobre nós. Agradecemos imensamente pela instituição na qual nós moramos, trabalhamos e na qual nós compartilhamos vivências com os nossos alunos. Nesse momento, Senhor, eu coloco a nossa vida como funcionário desta instituição, que nós possamos ser uma luz poderosa na vida de cada um dos alunos. Eles chegaram aqui, eles têm sonhos, desafios, mas alguns ainda estão com o coração entristecido, com saudade da família, que eles possam encontrar em cada um de nós esse acolhimento tão importante para a permanência deles aqui. Nós clamamos também que o Senhor acolha cada família dos nossos estudantes, que a paz que vem dos céus esteja com eles também. E nesse momento, Senhor, eu coloco a nossa amiga Tina, que trabalha aqui conosco como assessora, que ela se encontra hospitalizada, a família está um tanto triste, preocupada, e nós colocamos a Tina nas tuas divinas mãos. O Senhor, como médico dos médicos, pode operar milagres. Agradecemos por tudo, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Feliz sábado a todos, sejam todos bem-vindos. E quem quiser acompanhar a leitura, nós vamos refletir em cima de Provérbios, capítulo 3, verso 9 e 10. Honre o Senhor com suas riquezas e com a melhor parte de tudo que produzir. Então seus celeiros se encherão de cereais e seus tonéis transbordarão de vinho. Que nós possamos nos sentir à vontade agora para devolver aquilo que Deus nos deu primeiro. Que os irmãos sintam-se à vontade. Convidamos os diáconos e diaconisas para a recolha dos dízimos e ofertas. Oremos. Querido Deus, muito obrigada. Primeiro pelo privilégio que temos de falarmos diretamente contigo. Obrigada pelo teu amor, obrigada pelo teu cuidado.
Aqui estão as ofertas e dízimos, Senhor. Aqueles que o Senhor nos deu primeiro e com o coração agradecido te devolvemos. Dá-nos um bom dia, um feliz culto na tua companhia. Essas bênçãos te imploramos e te agradecemos em nome e por amor de Jesus. Amém. Feliz sábado a todos, bom dia, bom sábado. A gente vai cantar juntos, todos nós, esse próximo louvor. Mas antes da gente cantar, eu queria fazer um convite para você que está aqui hoje no culto, né? Esse é um culto muito especial, porque é o culto da nossa comunidade. E na nossa comunidade a gente vê muitas crianças. E nessa idade é uma idade maravilhosa para você poder aprender a estudar música. Hoje, o menininho começa tocando assim, né? Daí ele fala assim, mas meu filho só vai fazer pem, 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 ou fom, 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 seja lá o que ele for tocar. Daí você fica assim, poxa vida, isso vale? Vale. Daqui um pouco ele cresce. E aí ele vai chegar na idade que você vai mandar ele para um colégio. Todo mundo manda, né? Somos funcionários e acreditamos nisso. Se você não mandar no colégio, ele vai estar nesse colégio ou no colégio que você vai estar. E como é importante a música quando ele chegar lá. Né? Para ele poder ficar firme na fé dele, para ele poder se manter nos caminhos de Deus. Então, o meu convite para você que é pai de aluno do IAP e funcionário do colégio, valorize a nossa música, valorize a nossa escola de artes. A gente está aqui, ó, pertinho, sei lá, deve dar uns 50 passos daqui até ali. Então, o meu convite nessa manhã é que você possa fazer planos para que as nossas crianças possam continuar estudando música e que daqui a um tempo essa igreja continue tendo boa música. Porque a gente só colhe o que a gente planta. E se a gente deixar de plantar, adivinha. Isso mesmo, não colheremos. O próximo louvor vai ser ó, venha ao altar. E para o sábado que vem nós podemos trazer alguns outros hinos também. O Gerson já tinha falado isso comigo e eu me esqueci, peço desculpas. Mas que você possa erguer a sua voz em louvor ao nosso grande Deus. Vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. E achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Quebrantado e ferido está, oprimido pelo seu pecado, Jesus te chama. No limite você já chegou.
a coroa herdará. Diga ao mundo, Jesus vindo está, Ele te chama. Ele te chama. Amém. Bom dia, feliz sábado. Que bom que a gente está podendo retornar aos pouquinhos aí a uma certa normalidade. Que bom que a gente está aqui na casa de Deus. E eu espero que as coisas elas possam ir voltando cada vez mais até que a gente volte um pouquinho ao que era, né? Algumas coisas nunca voltarão a ser mais, mas que bom que pelo menos a gente tem o privilégio de estar aqui na casa de Deus, né? Por enquanto o nosso culto é dividido em dois momentos, então eu sempre gostaria de reforçar e lembrar a todos que o culto para a turma que não é do internato, ela sempre será nesse horário às 11 horas, e é para a turma que não é do internato, tanto os que fazem parte da nossa comunidade aqui do IAP, ou algum amigo seu também, caso queira vir, não existe impedimento dele poder estar aqui assistindo o culto conosco, tá bom? Então, alguns têm perguntado, pastor, pode vir alguém de fora que não é da nossa comunidade aqui? Pode, tá? Para esse segundo culto. O primeiro culto, por enquanto, a gente só atende os alunos do internato. Eu gostaria também de cumprimentar aqui um casal de amigos que estão aqui com a gente, um casal muito querido. Eu fui pastor deles quando eu fui pastor na Central de Maringá. Então, nós estamos aqui com o Lucas, a Jaque, o Brian e a Bela, né? Bela, né? Eu não tive ainda o privilégio de conhecer as crianças, mas hoje eu vou conhecer. Muito obrigado pela presença de vocês. Sejam muito bem-vindos aqui à nossa igreja, tá? Eu estou muito feliz com a presença de vocês aqui. Eu gostaria de convidar aqui também uma família muito especial. Nós vamos ter esse momento muito especial com a família. Tem um sobrenome bem, que eu não consigo falar esse sobrenome normal, tá certo? Mas eu vou chamar aqui a Mayuli, o Miguel, tá certo? E o Davi, né? O Davi e a Mayuli são os pais, e o Miguel é o filho, cujo sobrenome é Arruda. Eu não consigo falar normalmente como um brasileiro fala, né? Tudo bem com vocês, gente? Que bom poder participar com vocês desse momento. Eu sei que desde o ano passado a gente está tentando, mas devido às circunstâncias, a gente está podendo realizar esse momento agora, mas Deus sabe de todas as coisas, né? Então, talvez esse era o momento para ser. Então, que bom que o Miguelzinho aí está cada dia crescendo, saudável, um menino muito bonito, muito alegre, tá certo? Que Deus seja louvado por esse momento muito especial. Eu queria compartilhar com vocês um texto da Palavra de Deus. É um texto muito conhecido da Bíblia. Ele está lá no livro de Deuteronômio, capítulo 6, a partir do versículo 4. Os hebreus conhecem isso, os judeus conhecem esse texto como Shema, tá certo? Que é a primeira expressão do versículo que ouve. Então, Shema significa ouve. E é um texto muito importante porque ele fala de algumas coisas especiais para a nossa crença. É um único Deus, mas ele nos traz uma lição muito importante também dentro do contexto da nossa família. O texto diz assim, ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Deus. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e com toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e tu as inculcarás a teu filho, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Amém? Faz parte, criança. Não, tá certo, ele está acompanhando a leitura, né? Esse texto é um texto muito especial porque
ele traz também algo muito importante dentro do nosso contexto familiar. Primeiro, o texto está me lembrando de algo muito importante. Então, ele está lembrando para vocês de que o nosso Deus é um único Deus. E a gente deve amá-lo de todo o nosso coração, com todas as nossas forças. E aí, a Bíblia diz assim, olha, o texto continua falando assim, olha. Então, estas palavras, que é para você amar a Deus de todo o coração, que é uma ordem, ok? É um imperativo. Então, essas palavras nós devemos ensinar para os nossos filhos. Então, ele fala assim, você vai inculcar, vai colocar na cabeça dos seus filhos, de que existe somente um Deus e que ele deverá amar esse Deus de todo o coração. E como fazer isso para uma criança? A melhor forma de fazer isso para uma criança não é falando, é demonstrando. Vocês sabem disso. E a gente sabe que na nossa vivência aí a gente vai percebendo que os filhos, quando bebês, eles vão imitando muitas coisas que a gente faz. Ele vai crescendo e ele vai aprendendo com aquilo que nós fazemos. Então o conselho da Bíblia é: amem a Deus de todo o coração. Que a família de vocês, que o lar de vocês, possa ser um lugar onde Deus é amado de todo o coração. Mas também que o Miguel possa aprender, observando em vocês, que vocês amam ao Senhor Jesus. E assim, ele vai amar o Senhor Jesus. Porque ele vai entender por que vocês amam a Deus. Ele vai entender um pouquinho do amor de Deus para com vocês. E tudo isso mediante a experiência, a vivência de vocês. Que vocês possam sempre demonstrar Cristo através da vida de vocês para eles. Esse é o maior desafio para os pais. Mas que Deus use e os abençoe. Antes de a gente fazer esse momento de oração, eu sei que tem alguns familiares aqui que eu gostaria de convidar eles para vir aqui nesse momento. Então, antes de a gente fazer esse momento, de oração, então, na verdade, o Davi vai cantar, tá certo? Davi, você vai cantar. Nós vamos ter uma mensagem musical. E aí a gente procede com o momento da oração. Acho que vai ter um videozinho também, né? Enquanto ele estiver cantando, vai passando um vídeo, esse momento. Meu filho, olha só. Não consigo ir além do teu olhar. Tudo que eu consigo é imaginar a riqueza que existe em você. O ouro eu consigo só admirar, mas te olhando eu posso a Deus adorar. A salvação é um bem que nunca envelhecerá. O pecado não consegue esconder a marca de Jesus que existe em você. Tudo que você vai fazer não mudou no início, Deus escolheu você. Sua raridade não está naquilo que você possui ou que sabe fazer. Isso é mistério de Deus com você. Você é o espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso, mais raro que o ouro puro de Ofir. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui pra te levantar se o mundo te fizer cair. Uou!
mas te olhando eu posso a Deus adorar. A salvação é o bem que nunca envelhecerá. O pecado não consegue esconder a marca de Jesus que existe em você. Tudo que você vai fazer não vai mudar. Deus escolheu você. Sua raridade não está naquilo que você possui ou que sabe fazer. Isso é mistério de Deus com você. Você é espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso, mais raro que o ouro puro de Ofir. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui pra te levantar. Se o mundo te fizer Miguel, você é fruto de oração. Tanto a sua mãe quanto o seu pai oraram muito por você. E você tá aqui. A gente te ama e a gente tá oferecendo você pra Deus. Presta atenção. Você é raridade. Você é espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso, mais raro que o ouro puro de Ofir. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui pra te levantar. Se o mundo te fizer cair, não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso, mais raro que o ouro puro de Ofir. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui pra te levantar. Se o mundo te fizer Miguel, você é raridade. Amém, Deus seja louvado. Será que ele vai vir no meu colo? Vamos tentar, senão a gente vai de outra forma. Não vem, né? Já está grandinho, então já tem o poder de decisão. Tá, nós vamos nos ajoelhar nesse momento. A igreja pode permanecer assim como está. Aí eu vou ficar perto aqui. Isso, vamos fazer Papai do Céu. E aí eu vou colocar minha mão aqui nele. Obrigado, Senhor. Nós louvamos e engrandecemos Teu santo nome pelo privilégio que o Senhor nos concede de podermos estar na Tua presença através da oração, através desse culto de adoração. Obrigado pela Tua graça, obrigado pela Tua misericórdia na nossa vida. Nós não somos merecedores, mas o Senhor alcança cada um de nós. Quero Te agradecer, Pai, por esse momento especial, por essa família especial que traz o pequeno Miguel para estar aqui conosco, nesse momento de culto, mas de uma forma muito especial essa família o apresenta ao Senhor e toda a nossa comunidade aqui religiosa. E essa família tem um desejo de que o Miguel possa crescer nos Teus caminhos, possa crescer amando ao Senhor de todo o coração. Que o Senhor possa os abençoar, o Senhor possa dar muita sabedoria a Maiule, ao Davi Júnior, Davi Filho, para que eles como casal possam educá-lo nos Teus caminhos e acima de tudo possam mostrar Cristo através da vida deles, Pai. Abençoe também o irmão Davi como avô, que ele possa ser uma inspiração, assim como ele foi uma inspiração para os seus filhos, agora para os seus netos também. E que o Miguel
possa crescer cada dia na tua graça, possa crescer saudável, alegre e possa ser um menino que ama o Senhor de todo o coração. Por isso nós apresentamos ele ao Senhor e o dedicamos para que ele possa cada dia caminhar nos teus caminhos até o dia que ele possa tomar essa decisão publicamente através do batismo de selar a sua vida para sempre com Cristo. Te agradecemos e oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus seja louvado aí. Nós temos um presente aqui da igreja. Para esse momento, o Henry vai trazer para a gente aqui. Muito obrigado, Henry. Nós temos essa Bíblia, tá certo? É uma Bíblia para ele, para contar as historinhas para ele, um presente aqui da nossa comunidade, da igreja. E temos o certificado. Ok? E vocês também assinam aqui. Então, esse é o certificado, a lembrança da apresentação dele. Que Deus abençoe muito a família e que cada dia mais o Senhor Jesus possa ser o centro da vida de vocês, do coraçãozinho de Miguel e da família, tá bom? Deus abençoe. Eu tenho um grande amigo que tanto amor quer dar. Livro-me do castigo, morreu em meu lugar. Vem morar em nós e assim, Senhor, a vida que nos deste será em teu louvor. Mais e mais queremos do teu amor conhecer, demonstrando aos outros que Deus habita em nós. Mais e mais queremos do teu amor conhecer, demonstrando aos outros que Deus habita em nós. Causamos tantas mágoas ao escolher pecar. Mas tu vieste aqui por nós, a culpa retirar. Nossa gratidão e o nosso amor sinceramente brotam, transformam-se em louvor. Mais e mais queremos
Nessa manhã nós estamos tendo o privilégio de receber aqui o pastor Leonardo Nunes. O pastor chegou recentemente aqui no nosso campus. Daqui a alguns momentos a administração do campus vai apresentá-lo formalmente, mas como nosso convidado hoje para o culto desta manhã, então o pastor Leonardo ele vai atuar como nosso coordenador do curso aqui de teologia. Por pouco eu não tive o privilégio de ser aluno dele lá na FADBA. Eu saí no ano de 2014, ele retornou para lá no ano de 2015. Então o período que ele ficou fora foi o período que eu passei lá no IAN. Mas a gente está muito feliz de poder recebê-lo aqui. Eu tive o privilégio de ser aluno do seu pai, pastor Luiz Nunes, e é uma alegria poder saber que o pastor estará conosco aqui no campus, atuando aqui. Então, seja muito bem-vindo à nossa comunidade, à nossa igreja. Que Deus te abençoe e te use mais uma vez com a mensagem. Obrigado. Alô. Muito obrigado, pastor Gilson. Eu queria ter tido o privilégio de ter sido seu professor, mas não tive. Que pena. Mas que bom que nós vamos ser amigos aqui, companheiros, colegas de trabalho. É uma alegria estar com vocês. Hoje já é a segunda vez que vou pregar, não é? Mas vai ser bom. É bom repetir. Se você já escutou uma vez, escuta de novo, que a repetição é a mãe da sabedoria. Logo depois, o pastor Gilson disse que vão me apresentar e começa a falar aquelas coisas bonitas, né? Parece que a gente é até perfeito quando apresentam a gente. Então, deixa eu me apresentar para ser mais real, tá certo? Eu, ao vir para cá, a gente sempre, quando muda, a gente tem um pouco de expectativa. E eu tinha expectativa como vai ser no Paraná e como vai ser no IAP. E cheguei aqui e realmente me senti em casa. Eu conheci gente de Manaus, ao Rio Grande do Sul, Mato Grosso do Sul, ao Rio Grande do Norte, tudo entre esses lugares. E me senti muito em casa, porque a minha família é exatamente assim. Não dá para falar mal de lugar nenhum do Brasil, porque está tudo representado lá, vocês vão ver. Por exemplo, meu irmão mais novo, hoje já descansa no Senhor, mas ele nasceu no Rio Grande do Norte, quando meu pai foi pastor lá. Meu filho nasceu na Paraíba. Eu nasci em Pernambuco. Minha filha nasceu na Bahia. Meu sogro nasceu em Minas Gerais. Minha sogra nasceu no Espírito Santo e foi criada aqui no Paraná. Meu pai e meus irmãos nasceram no Rio de Janeiro. Minha esposa nasceu em São Paulo, meu genro é de São Paulo. E eu fazendo as contas assim, eu acho que está faltando uma nora paranaense, né? Não sei. Vamos ver o que Deus tem planejado. Mas o que eu aprendi é que todos os lugares são bons. Quem sabe o acarajé da Bahia é bom. O tutua mineira também pode ser bom, não é? Mas o mais importante é que quando a gente se torna obreiro, a gente precisa arrancar nossas raízes e plantar nossas raízes no céu. E com certeza estou sendo e me tornando, não sei se chamam assim, mas um iapeense, né? Tem aquele iaense, iaenense, iapeense e por aí vai. E aqui agora já é minha casa. Eu quero me sentir em casa ao estar aqui com vocês. Não sei quantos anos Deus vai me trazer, me deixar aqui. Espero que deixe um bom tempo, porque é um lugar realmente extremamente agradável de se viver. A minha família está ali sentada, minha esposa Beverly, minha filha Larissa, meu genro pastor Ivo e meu filho Eduardo. E é uma alegria estar aqui com vocês. O sermão que vou trazer para vocês, a palavra de Deus para vocês, é simples, é tentar responder uma única pergunta: quem é Jesus?
E para isso convido você a abrir sua Bíblia no livro de Mateus, o capítulo 16, o verso 13 ao verso 16. Mateus capítulo 16, o verso 13 ao verso 16. Antes de lermos a palavra, gostaria de convidar você a fechar seus olhos e juntos falarmos com Deus. Pai Santo, Deus Todo-Poderoso, que o Teu Santo Espírito agora fale aos nossos corações. Que Ele possa trazer respostas às nossas inquietudes, alento ao nosso sofrimento, força para continuarmos a vida e a certeza da vida eterna em Jesus Cristo. Que a Tua palavra seja exaltada nesse instante, em nome de Jesus. Amém. Mateus 16, verso 13 ao verso 16, diz assim: Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: Quem diz o povo ser o Filho do Homem? Eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias, e outros Jeremias ou algum dos profetas. E Jesus continuou dizendo: Mas vós, quem dizeis que eu sou? Respondendo, Simão Pedro disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Existem muitos personagens na história que marcaram a história de diversas maneiras. Existem 4 que eu gostaria de mencionar aqui. O primeiro deles é Sócrates. Eu passei a apreciar Sócrates depois de ter estudado um pouco de filosofia para entender teologia. E vi como Sócrates divide a história da filosofia. Antes dele você tinha os filósofos gregos tentando entender a fluidez da vida, a transitoriedade da vida, e Sócrates começa a tentar achar os princípios norteadores da ética, e depois Platão traz da ética para a natureza e por aí vai. E Sócrates é um cidadão que nunca escreveu uma frase de um livro. Era como um maltrapilho que andava no shopping center daquela época, Ágora, rodeado de alunos, e ali fazia filosofia. Mas Sócrates, e através não apenas do pensamento dele, mas da tradução do pensamento dele através de Platão e Aristóteles, influenciam especialmente o Oeste até hoje. Um exemplo, tem vários exemplos, mas um dos exemplos é o salário. A forma de se pagar as pessoas hoje é muito baseada nessa filosofia que é trazida por eles. Quem estuda mais, quem trabalha mais com a mente, acaba ganhando mais do que quem é trabalhador, que usa corpo, os braços. Porque eles trouxeram que o mundo das ideias, das formas, é mais importante do que o mundo físico. Que é o mundo físico, é transitório, então você precisa do mundo. E por aí vai, eu não estou aqui para falar sobre isso. Mas ele muda, ele molda. Até hoje a gente tem dificuldade em fazer um sistema educacional, porque nós temos impregnado um pouco dessas ideias. Sócrates nunca escreveu, mas modificou o estudo da filosofia. Um outro, quem sabe, Siddhartha Gautama, que para nós talvez não seja importante, um príncipe do Nepal, que ao se deparar com sofrimento, depois de anos vivendo numa espécie de redoma que seu pai proporciona a ele, ele se depara com sofrimento e sai em busca de resposta para como fugir do sofrimento. E aí, depois de anos e anos de peregrinação, encontra o que ele chama de caminho da iluminação. E aí dão a ele o nome de Buda, o iluminado, não é? E nunca escreveu nada. Nada. Dizem que 400 anos depois é que começa a escrever alguma coisa sobre o que ele falou. Mas hoje, até hoje,
no Ocidente, pessoas usam técnicas ensinadas por ele. Alguns chamam de mindfulness. Você fica sentado assim e pensa na respiração e tal, essa coisa toda, ou alguns ficam deitados. Eu tentando encontrar o caminho para fugir do sofrimento. Outro homem importante é o tal do Maomé, não é? Profeta aí do Islã. Analfabeto, não escreveu nada. E fundou a religião que reuniu os árabes e que teve a propagação mais rápida da história da humanidade. Deve você estudar um pouquinho, você vai entender porquê, mas é uma pessoa de uma história tremenda. Nos nossos dias, para mim, um dos maiores do nosso tempo é Gandhi. Ele influenciou nada mais do que 3 continentes. Ele é indiano de nascimento, mas um doutor, advogado formado na Inglaterra. E ele que começa o trabalho dele na África do Sul, influencia Nelson Mandela. Da África do Sul ele sai para a Índia e faz o que vocês conhecem. E também influencia a Martin Luther King, é o mesmo processo de resistência pacífica. E ele tem uma frase para mim muito forte, que ele seria cristão se não fosse pelos cristãos. São homens que realmente marcam a história. E tem um outro homem que marca a história de maneira tremenda, que marca a história antes e depois dele, Jesus Cristo. Eu quero falar um pouco da história desse homem, para tentar responder quem é Jesus. O primeiro verso eu já li, que é Jesus perguntando aos discípulos: que diz as multidões que eu sou? E eles respondem: olha, profeta Jeremias, Elias. E ele faz a pergunta: e vocês quem dizem que eu sou? E Pedro diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Essa é uma das características de Jesus Cristo, que nós muitas vezes nos esquecemos de enfatizar na igreja adventista, na teologia adventista. Talvez por nós ser, talvez não a teologia adventista, mas pelo menos a teologia adventista da América do Sul, porque nós temos a herança católica, que enfatiza muito o Cristo crucificado. E nós nos esquecemos de lembrar que antes de Cristo ser crucificado, Ele é Deus. E o tema de Jesus Cristo como Deus, como Filho de Deus, Deus Todo-Poderoso, é um dos temas que liga toda a teologia do Novo Testamento, de Mateus a Apocalipse. Cada um, eu não tenho tempo de falar sobre isso aqui, mas cada um dos livros fala dessa realidade, de uma maneira distinta. Por quê? Porque a morte na cruz de um carpinteiro não salva pecadores. Deus não morre. E na cruz Deus não morreu. Mas Deus, em Cristo, Cristo morre e Ele reconcilia em Cristo o mundo. Pedro morreu crucificado. E se você for à Basílica de São Pedro, você vai ver a tradição dizendo o martírio de cada um. E pelo menos 2 dos apóstolos foram crucificados. Pessoas hoje são crucificadas e a morte de nenhum deles perdoa e salva. Só Cristo como Deus é que pode trazer a salvação. Por quê? Porque no céu o caráter de Deus foi manchado, uma interrogação foi posta nele, se ele era justo ou poderoso. E para Deus mostrar que Ele é justo, poderoso, misericordioso, Ele precisa tomar o lugar da criatura e morrer pela criatura. É Deus se colocando no nosso lugar. Essa é a grande resposta para a pergunta do ateísmo: por que Deus é todo poderoso e deixa as pessoas sofrerem? A resposta é: Ele sofre no meu lugar. Ele, Deus, vem aqui. Então, a ideia, quem é Jesus? Primeiro, Ele é Deus. Porque se Ele não fosse Deus, salvação não existiria. O que mais é Jesus? Tem muita coisa. Quero ler apenas mais 2, 3 versinhos com vocês, para que vocês tenham uma ideia de quem é esse personagem. No verso 29,
do capítulo anterior, Mateus 15, verso 29, diz assim. Mateus 15, 29. Partindo Jesus dali, foi para junto do mar da Galileia e subindo ao monte, assentou-se ali. E eu lendo no meu ano bíblico esse texto, eu fiquei intrigado. Por que Jesus sobe ao monte e se assenta? Mas quando você lê os capítulos anteriores, é fácil de entender. Começa o capítulo 14, 15, você vai ver. Jesus estava na Galileia, do lado direito do mar da Galileia, na cidade de Genezaré. Ele depois anda todo o percurso e vai até Tiro e Sidom. São mais ou menos 120 quilômetros andando a pé. Hoje, se você colocar no Google, eu tive a curiosidade de ver, não dá para fazer o mesmo trajeto, porque a fronteira, hoje Tiro e Sidom fazem parte do Líbano, e a fronteira de Israel com o Líbano não é assim, você transita por causa da inimizade que há entre Israel e Líbano. Então hoje o percurso são 370 quilômetros de carro. Mas naquela época Jesus fez o percurso reto, 120 quilômetros. A Bíblia diz que ele vai a Tiro e Sidom e se encontra com a mulher Cirofenícia, e ele novamente desce para a Galileia, mais 120 quilômetros, e depois sobe a montanha e se assenta ali. Por que Jesus se assentou ali? Simples, porque estava cansado, 240 quilômetros andando a pé. Se você anda a 6 km por hora, que é uma caminhada boa, se você andar a 7, já anda, não é? Quem faz caminhada e marca a passada é uma andada boa. Se você andar 6, 7 km por hora, imagina o que são 240 km caminhando. Amigo, sobe a montanha, o que acontece? Cansa. O que isso tem a ver com Jesus? Louvado seja Deus, porque Jesus Cristo cansou. Isso quer dizer que Ele é homem. Tem gente que acha que nós não devemos celebrar o Natal. E eu sei que o Natal não é, o nascimento de Cristo não foi dia 25 de dezembro. Mas você precisa comemorar, o dia que você quiser, a encarnação de Jesus Cristo. Porque esse Deus Todo-Poderoso se tornou homem para viver a vida que você vive. Ele se cansou como você cansa. Ele sofreu como você sofre. Ele foi tentado como você foi tentado. Ele já dependeu de uma mãe no colo e do leite materno. Ele sabe o que é ser homem. Ele sofreu o que nós sofremos. Por isso Ele pode te salvar. Quem é Jesus? Ele é Deus, mas também Ele é ser humano que entende a sua vida. Quem mais é Jesus Cristo? A palavra diz que Jesus se assentou ali, que estava cansado, e diz o verso 30, que vieram a Ele multidões, muitas multidões, trazendo consigo coxos e aleijados. E o interessante é que se você vai para o verso 32, você pode entender melhor o contexto aqui, e diz que Jesus chamou os discípulos e tendo compaixão, disse assim: porque há 3 dias que permanecem comigo e não tenho o que comer e não quero despedi-la em jejum. Jesus anda 240 quilômetros, sobe ao monte, está cansado. Jesus pode estar cansado fisicamente, mas Jesus nunca se cansa de atender o aflito que o busca. 3 dias sem comer, depois de 240 quilômetros caminhando, mas Jesus atende as pessoas. Se tem algum pastor aqui, pastor é pastor 24 horas. Atender as pessoas de madrugada. Quantas vezes eu recebi ligações, e algumas delas muito fortes até hoje, de madrugada. Uma senhora me ligou pelo menos três madrugadas diferentes, porque o seu marido estava possesso, até que na última vez nunca mais o inimigo voltou. De madrugada, a gente tem que atender. Porque Jesus Cristo é assim. Nunca se cansa. Ele se cansa, mas nunca se cansa. Ele está sempre disposto a ouvir o teu clamor. Se você tem um pecado, que você pediu perdão, você quer mudar, e você cai novamente, continua falando com Deus. Ele não se cansa do teu clamor. Deus nunca se cansa de ser misericordioso.
Deus nunca se cansa de ouvir a tua prece. Eu oro por uma irmã minha, já faz, desculpa se ela está ouvindo aqui agora, mas já faz mais ou menos umas 2 décadas. Deus não se cansa de ouvir o meu clamor. Deus não se cansa de ouvir o seu clamor. Jesus Cristo é Deus, Jesus Cristo é homem, Jesus Cristo não se cansa de te atender. E o interessante, aqui no verso 30 ainda, é que quando as pessoas trazem os doentes para Jesus, há um verbo aqui dizendo assim, no finalzinho, e os largaram junto aos pés de Jesus. Esse é um verbo que no original você pode traduzir de várias formas diferentes, mas a ideia é de alguém que atira uma pedra. É de fazer assim, de jogar. Dependendo do lugar, é jogar para fora, expulsar. Mas nesse caso aqui, é de alguém que chega com seu doente, no seu colo, um aleijado, e joga aos pés de Jesus. É uma atitude de desespero, uma atitude de total confiança, uma atitude de Senhor, eu não sei mais o que fazer, toma conta disso. Dá para confiar em Jesus. Quando tudo mais falhou, quando os médicos não têm mais resposta, lança tudo que você tem aos pés de Jesus, porque Ele é confiável, Ele pode resolver. E diz a palavra, no finzinho do verso 30, leia aí comigo. O que diz o finzinho do verso 30? Uma frase. As pessoas traziam os seus doentes aos pés de Jesus, e o que termina dizendo a frase? E Ele os curou. Jesus é o único que de fato cura. Eu tenho um tio, eu era pastor, não me lembro mais aonde, faz tanto tempo. Creio que em Salvador. E ele foi diagnosticado com câncer no intestino grau 4. Ele não tem filhos. Eu saí e fui ficar com ele no Hospital Silvestre. Fez a cirurgia. O cirurgião dele é o médico que hoje é o departamental de saúde da divisão, Dr. Rogério. E depois da cirurgia, meu primo que é médico, nós sentamos ali no restaurante do hospital e ele disse assim para nós: se seu tio viver, ele não passa de 5 anos. 5 anos. E meu primo e eu decidimos não contar nada à nossa família. Isso já faz uns 20 anos. Fui para os Estados Unidos, voltei. Última casa que eu visitei antes de ir para os Estados Unidos foi a dele. A primeira casa que eu visitei quando voltei dos Estados Unidos foi a dele. Continua vivo, com saúde, 79 anos de idade. Jesus curou. Por outro lado, eu tenho um sogro, pastor, 35 anos de idade. Se aposentou em dezembro, em fevereiro foi descoberto mieloma múltiplo, câncer nos ossos, que já nasce em metástase. Voltei mais cedo dos Estados Unidos do que o programado e faleceu. Ano passado, meu pai, depois de 50 e poucos anos de ministério, do mesmo câncer, faleceu. Minha sogra, saudável, participou conosco das nossas bodas de prata, em dezembro, foi dirigido no seu Creta 2.0, uma baixinha, um carrão. Saiu de Vitória até próximo de Salvador, 1.100 quilômetros, dirigindo só, 67 anos de idade. Aí foi para o Pará visitar umas irmãs dela que moravam no Paraná e se transferiram para o Pará, no meio da floresta amazônica, próximo de Altamira, no Pará, lá no fim do Brasil quase. Adquire Covid, 10 dias já recuperada, é internada no hospital, vai para a UTI e semana passada, quando nós estávamos de caminho para cá, ela falece. Mas a Bíblia diz que Jesus cura.
Eu quero dizer para você que Jesus curou meu tio da enfermidade do câncer, mas não curou meu pai, meu sogro, minha sogra da enfermidade que eles tiveram. Mas eu continuo dizendo a vocês que Jesus cura. O ano passado foi um dos anos mais difíceis na minha vida. E eu não vou contar para vocês agora, em outros momentos a gente pode abrir. Mas eu cheguei num estado que eu não conseguia nem dar aula. Aula mesmo online. Eu abria a tela, via os meus alunos e começava a chorar. Um dos motivos porque a igreja está me trazendo para cá. E meu pai foi diretor do seminário, eu também fui diretor do seminário. Meu pai foi professor de Novo Testamento, eu também fui professor de Novo Testamento. Ele foi pastor de igreja, eu também fui. Nossa vida é muito igual. A única diferença que nós temos é que ele é vascaíno e eu sou flamenguista, né? O resto, ele foi meu professor, eu dava aula, ele assistia a minha aula, ou quando não assistia a minha aula, eu estava na porta esperando para a gente sair, tomar um geladinho, din-din, picolé, sacolé, não sei como é que você chama, aquele chup-chup e tal. E foi um baque para mim. Eu que acompanhei todo o processo, ficamos 60 dias no hospital, 50 dias no hospital. E eu não conseguia dar aula, fazer um sermão. Hoje, faz uns bons dias que não choro. Dei aula para os alunos do primeiro ano, estou pregando aqui, e estão tirando o couro de mim, fico feliz por isso. Preguei essa semana já 3 vezes, com mais 12, 5, ontem à noite falei, era 10 horas da noite, ficamos das 10 às 11h30, falando com o pessoal do Peru. Depois vamos falar, e eu estou aceitando tudo. Uns dias desses eu não aceitava nada, porque eu chegava e tremia. Deus tem curado a minha alma. Deus tem curado a minha esposa. E o Deus que cura a enfermidade, também cura a tua dor. Eu digo isso não porque eu vi o outro falar, mas porque eu sinto a cura de Deus na minha vida. E sei que isso pode ser verdade para você também. Deus cura, Ele cura. E por isso Ele é chamado no texto, no verso 31, que o povo se maravilhava com Ele. Jesus Cristo é maravilhoso. E os cegos eram curados. E os cegos viam. E diz a palavra de Deus que todos glorificavam a Deus. Quem é Jesus? Ele é Deus. Ele é ser humano, Ele é confiável, Ele não se cansa, Ele cura, Ele é maravilhoso. A Bíblia diz isso. Eu quero complementar agora com uma prosa poética. Quero ler com vocês. Pedir a você que prestasse atenção ao que eu vou ler. Quem é Jesus? A Bíblia diz que Ele é o Rei dos judeus. Ele é o Rei de Israel. Ele é o Rei da justiça, Ele é o Rei e Senhor dos tempos e épocas, estações e eras. Ele é o Rei do universo. Ele é o Rei da glória. Ele é o Rei dos reis e Senhor dos senhores. Esse é o meu Rei. Davi diz que os céus declaram a glória de Deus, o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Não há telescópio potente o suficiente que possa trazer à sua própria visibilidade os contornos dos seus infindáveis suprimentos. Não há barreiras que possam impedi-lo de derramar suas bênçãos. E eu me pergunto se você o conhece. Meu Rei é Rei soberano sobre tudo e todos. Não há medida que possa medir seu amor ilimitado. Ele é infinitamente forte. Ele é inteiramente sincero. Ele é eternamente inabalável. Ele é pleno de graça. Ele é imperialmente poderoso. Ele é imparcialmente misericordioso. Esse é o meu Rei. Você o conhece? Ele é o maior fenômeno que já cruzou o horizonte desse mundo. Ele é o Filho de Deus, Ele é o Salvador do pecador.
Ele é completamente autossuficiente, Ele é augusto, Ele é único, Ele é incomparável, Ele é supremo, Ele é preeminente, Ele é a peça central da civilização, Ele é a mais sublime ideia na literatura, Ele é o personagem mais importante na filosofia, Ele é o maior problema da autocrítica, Ele é a doutrina fundamental da teologia verdadeira, Ele é a necessidade primordial da religião espiritual. Esse é o meu rei. Ele é o milagre das eras. Ele é o superlativo de todo o bem que se possa nomear. Ele é o único apto a suprir todas as nossas necessidades simultaneamente. Ele é o único qualificado para ser o todo suficiente Salvador. E eu me pergunto, se você o conhece hoje. Ele supre de força o fraco. Ele está sempre disponível para aquele que é tentado e provado. Ele te compreende e te salva. Ele te fortifica e te sustém. Ele te guarda e te conduz. Ele cura o doente. Ele sara o leproso. Ele perdoa o pecador. Ele absolve dívidas. Ele liberta os cativos. Ele defende o fraco e oprimido. Ele abençoa as crianças e os jovens. Ele serve os desafortunados. Ele honra os idosos. Ele recompensa os diligentes. Ele embeleza o manso. E eu me pergunto se você o conhece. Ele é a chave do conhecimento. Ele é a fonte da sabedoria. Ele é a porta para a libertação. Ele é o caminho para a paz. Ele é a estrada para a justiça. Ele é a rodovia para a santidade. E Ele é o portal para a glória. Ele é o mestre dos fortes. Ele é o capitão dos conquistadores. Ele é o cabeça dos heróis. Ele é o líder dos legisladores. Ele é o superintendente dos vencedores. Ele é o governante dos governadores. Ele é o príncipe dos príncipes. Ele é rei dos reis e senhor dos senhores. Esse é o meu rei e você conhece. Suas funções são múltiplas. Sua promessa é certa. Sua vida é sem igual. Sua bondade é ilimitável. Sua misericórdia é eterna. Seu amor é imutável. Sua palavra é suficiente. Sua graça é abundante. Seu reino é justo. Seu jugo é suave e o seu fardo é leve. Eu gostaria de descrevê-lo, mas ele é indescritível. Ele é incompreensível, ele é invencível, ele é irresistível. Os céus não podem contê-lo, muito menos um homem como eu explicá-lo. Você não consegue tirá-lo de sua mente, você não consegue soltar a sua mão. Você não vive mais do que ele, e você não pode viver sem ele. Ele era, é e sempre será. Ele não teve predecessor e não terá sucessor. Nunca houve ninguém antes dele e jamais haverá alguém depois dele. Você não pode impedi-lo e ele não vai renunciar. Esse é o meu rei. Os fariseus não puderam suportá-lo e descobriram que não podiam pará-lo. Pilatos não conseguiu achar nenhuma falta nele. As testemunhas não conseguiram harmonizar seus testemunhos. Herodes não pôde matá-lo. A morte não pôde controlá-lo. E a tumba não conseguiu segurá-lo. E ele está aqui. Ele é o meu rei. Você o conhece? Descrevi Jesus Cristo como mais um personagem da história. E a vida pode parar por aqui. Mas essa não é a pergunta que precisa ser respondida. Um ateu pode falar da mesma coisa que eu falei. Porque assim como Cristo perguntou aos discípulos, Ele pergunta para você. O que me importa não é o que as multidões falam sobre mim, ou que você me conhece da história. O que importa é quem eu sou para a sua vida. Ele está aqui presente. E essa resposta é uma das respostas mais importantes, se não a mais importante que um cristão tem que fazer. Não importa se eu tenho 30 anos de igreja ou acabei de ser batizado, é necessário a resposta de quem é Jesus para a minha vida. A Bíblia fala, a poesia fala, mas quem é Jesus para você? Porque Ele pode ser o rei do universo, mas não ser o Senhor da sua vida.
Ele pode ter morrido e salvar a humanidade inteira, e o perdão dele não chegar para você. Porque você tem de maneira pessoal responder hoje: quem é Jesus para mim? E a minha resposta não é a sua. A minha resposta não está dependente dos meus pais. Eu nasci na igreja. Na realidade, dizem que eu sou adventista de cama, porque quando meus pais me fizeram, eles já eram adventistas. Mas não muda nada. Cristo Jesus era para mim um personagem dos cultos. Alguém que já estava cansado de ouvir falar. O personagem central das parábolas, das histórias. E no momento de rebeldia da vida, alguns anos de rebeldia, eu fui me encontrar. Muita coisa errada, que me arrependo. Não estou aqui para contar a história, mas eu tive minha história. Meu pai é pastor, minha mãe é pastor, meu pai é doutor, minha mãe é pianista. No final, o Jesus dele não me salva. Esse é o meu. Tem uma história de conversão. Todo aquele que é nascido na igreja tem que ter sua história de conversão. Pode ser a história de Paulo, que tem aquela luz e muda de repente, ou a história de João. Mas tem que ter uma história de conversão. Porque Jesus, da Bíblia e dos livros, precisa se tornar real na sua vida. Quem é Jesus para você? Graças a Deus pela minha esposa, que quando eu entrava na igreja e tinha um prego, onde eu sentava tinha um prego, que eu sentava e saía lá para fora, para bater papo. E minha namorada, hoje minha esposa, ia lá fora, me pegava, me colocava para dentro, eu gostava de ficar perto dela, cheirosa, né? Uma história de conversão. Meu irmão tem a história de conversão dele. Você tem que ter a sua. Quem é Jesus para você? Isso foi especial para meu filho e para minha filha, que nasceram na igreja também, e para você. Quem é Jesus para você? Precisa responder. Para resumir tudo e facilitar a sua resposta, Jesus Cristo precisa ser pelo menos duas coisas na sua vida. Primeira, Salvador. Pessoal. Eis que o meu Redentor vive. Seu pessoal. Jesus, na sua morte, perdoou todos os pecados do passado, do presente e do futuro de toda a humanidade. Mas a ação dele só vale na sua vida se você o aceita agora, cada dia, como Salvador pessoal. Depois que você o aceita como Salvador, você precisa entrar no segundo passo, que é a grande declaração da fé cristã. Jesus Cristo é Senhor. De fato, Ele criou o universo inteiro. Mas Ele precisa ser Senhor da sua vida. Como nós temos aqui um grupo mais distinto, de gente que gosta de ler um pouco, há uma frase que é importante entender. O Deus subjetivo, porque eu não toco, precisa se tornar objetivo. Você precisa saber que você pode, onde você está, dentro de um ônibus, começar a conversar com Ele, porque Ele está presente. É quando o Deus subjetivo se torna tão objetivo na minha vida que eu choro porque estou na presença dEle. Quando o dia amanhece e os raios de luz do sol clareiam o horizonte, como diz Davi, proclamando que Deus é Senhor. Esse Deus precisa ser Deus da sua vida. Quem é Jesus para você? Um personagem como Buda?
Sócrates, Maomé e Gandhi? Ou Deus vivo, presente na sua vida? Você tem que responder, porque até o silêncio já é resposta. Convido agora, se for possível, cantarmos o hino Jesus é Melhor. Quero ajudar você. Normalmente tem alguém cantando e faz o apelo e vem para frente, nada contra isso, eu acho que é muito bom. E todo sermão tem que terminar com apelo. E o apelo é esse. Quando nós formos cantar o hino Jesus é Melhor, só cante se as palavras desse hino descrevem quem é Jesus para você. Não balbuceie essas palavras, porque você está acostumado com a tradição. Faça desse hino agora a sua resposta para Deus. Facilita. Enquanto cantamos Jesus é Melhor, você pode cantar sentado, você pode cantar em pé, você pode cantar ajoelhado, do jeito que você quiser. Mas responda, quem é Jesus para você? Faça da letra desse hino a sua resposta de oração a Deus. Jesus é melhor sim que ouro e bens. Jesus é melhor do que tudo que tens, melhor que riquezas e posições. No 91 do seu Hilário. Melhor, muito mais do que milhões. Pode ser um rei. Pode ser um rei com poder nas mãos, mas no mal escravo sim. 1000 vezes prefiro o meu Jesus e servi-lo até o fim. Hino 91. Jesus é melhor que qualquer valor, amigo leal no prazer e na dor, melhor do que tudo, Ele é pra mim, melhor que qualquer amigo, enfim, pode ser um rei com poder nas mãos, mas no mal escravo sim. 1000 vezes prefiro o meu Jesus e servi-lo até o fim. Jesus é mais puro. Jesus é mais puro que a linda flor. Jesus é o sol da justiça e do amor. Jesus é a fonte que satisfaz, caminho do bem, verdade
prefiro o meu Jesus e servi-lo até o fim. Essa é a sua resposta. Vamos ficar em pé e vamos falar com Deus. Senhor Deus Todo-Poderoso, que tanto nos amou, que deu seu Filho único para morrer por cada um de nós aqui. Pai Santo, que esse Cristo seja não apenas o Deus da Bíblia e da história, mas que esse Cristo seja o Cristo vivo na minha vida hoje. Seja o Cristo vivo na vida de cada pessoa que aqui está. Que Ele seja, Senhor, dentre tantas coisas, nosso Salvador e nosso Senhor. Que possamos dizer isso e renovar esse voto cada dia de nossa vida. E vivermos a paz e a cura que Ele pode nos proporcionar. Dá-nos um sábado feliz na Tua presença. Abençoa todas as famílias aqui presentes. Em nome de Jesus. Amém.